Hoje eu vou falar para vocês sobre o brontossauro. Ah, Felipe, mas o brontossauro não é o apatossauro? Bom, não exatamente, sim e não. E o que acontece? Muita gente ainda confunde essa informação. E eu vou explicar sobre qual que era o tal do dinossauro trovão, que é o significado de brontossauro, que é lagarto trovão, que é lagarto trovão. E enfim, sem mais delongas, porque acho que já enrolei bastante, bora começar. Bom, esse dinossauro é até que bem conhecido pela ciência, e por isso ele é até considerado um dos, se não o dinossauro mais famoso, tanto na área científica, na comunidade científica, quanto na cultura pop. Porque quantas vezes a gente já ouviu a palavra brontossauro em alguns filmes, desenhos e qualquer outra coisa da mídia? Então, era o brontossauro. E antes que me perguntem, não, o brontossauro não é a mesma coisa que a patossauro. E é agora que eu vou explicar o porquê. Inicialmente, quem o descobriu foi Othniel Charles Marsh, em 1879. E mais ou menos nesse período ele estava brigado com um outro paleontólogo, e a partir daí estava acontecendo a Guerra dos Ossos, onde Othniel e um outro disputavam quem achava os melhores e mais interessantes fósseis. Um desses fósseis são os fósseis do brontossauro. E ele recebeu esse nome que significa lagarto trovão, sendo que bronto quer dizer trovão e sauro significa lagarto, no mesmo ano em que ele foi descoberto. E assim ele recebeu esse nome e a sua descrição formal sobre como que era essa espécie. Porém, depois ele foi reclassificado para um gênero já conhecido, o apatossauro. Tanto é que desde então ele era chamado de apatossauro, sendo que o seu nome completo de espécie na época, depois dessa correção, era Apatossauro excelsus. Mas afinal, por que ele recebeu esse nome de apatossauro e não de brontossauro? Porque uma das principais características que fizeram os paleontólogos como Edward Drink Cope de nomear ele para apatossauro é porque ele tinha um crânio que era de outro dinossauro. E por conta disso acharam que esse dinossauro era na verdade uma farsa, ou seja, uma montagem, sendo que o crânio que foi colocado no esqueleto era na verdade um crânio de Camarasauro, outro dinossauro saurópode, que para quem não sabe são os dinossauros herbívoros e gigantes, pescoçudos. E a partir de então, por conta desse erro, durante a nomeação e descrição dessa espécie, eles analisaram o resto do esqueleto e como na época e como ele era bem parecido, pelo menos em questão de corpo, com o apatossauro, renomearam de Brontosaurus excelsus para Apatosaurus excelsus. Aí um milagre aconteceu. Em 2015, alguns paleontólogos, quando foram fazer uma análise filogenética dos diplodocídeos, que eram os saurópodes parentes do Diplodocus, eles foram fazer uma análise um pouco mais detalhada, um pouco não, né? Muito detalhada a respeito do tal Apatosaurus excelsus e descobriram que ele na verdade tinha pequenas diferenças que eram bastante importantes para separá-lo finalmente do gênero Apatosaurus, e a partir de então é considerado um dinossauro válido, ou seja, o Brontosaurus existiu e não era outro dinossauro, ele era uma espécie diferente. Ele era tão diferente que existiu 3 subespécies de Brontosaurus, ou seja, 3, vamos dizer, raças de Brontosaurus. Uma delas é a Brontosaurus excelsus, que é a espécie tipo do gênero Brontosaurus. Outra foi o Brontosaurus parvus, sendo que antes ele era chamado de Elossauro. Ele foi descoberto em 1902, um pouco depois de seu antecessor. E por fim, a Brontosaurus yanapin, sendo que essa é mais antiga, sendo que os seus fósseis datam desde o período Jurássico, há mais ou menos 155 milhões de anos atrás, sendo que a espécie durou deste período de tempo até 146 milhões de anos atrás. Lembrando que eu falei agora foi o período de existência
dessa espécie de dinossauro. E antes que me perguntem, eu não faço ideia exatamente quais que eram aquelas diferenças que o deixaram como um dinossauro separado do apatossauro. Porque o que aconteceu? Eles fizeram uma análise bem detalhada a respeito do esqueleto. Só que quais eram as áreas que eles olharam para saber se era isso mesmo, eu não lembro. E também eu não vou pesquisar muito a fundo. Beleza? Tá, o apatossauro e o brontossauro são diferentes. Mas será que eles são parentes um do outro? Sim, são. Dentro da família Diplodocidae, tem duas ramificações, a Apatosaurinae e a Diplodocinae. E dentro da Apatosaurinae está tanto o Apatosaurus ajax e o Apatosaurus losai, como numa outra ramificação dentro ainda da Apatosaurinae, o Brontosaurus excelsus e todas as suas raças. Então, por mais que ele não era exatamente o Apatossauro, os dois eram até que parentes, entendeu? Ele era o típico dinossauro saurópode do Jurássico, com um pescoço longo, patas grossas semelhante a colunas e uma cauda excepcionalmente longa e fina. E enfim, os brontossauros poderiam chegar em seu auge entre 21 a 22 metros de comprimento. Já de peso, eles alcançavam no máximo entre 14 a 15 toneladas. Então assim, eles eram dinossauros, vamos dizer, gigantes. E apesar desse tamanhão todo, ele só perdia de tamanho na época em que ele estava vivo para o apatossauro. O apatossauro era um pouquinho, em questão de poucos metros, maior que o brontossauro. Eles fizeram uma analogia que ele seria tão pesado ao ponto da terra tremer, fazendo um barulho de trovão. Daí o nome brontossauro. E só que o que eu quero dizer, só que o que acontece? Esse dinossauro, pelo incrível que pareça, ele não era tão pesado em questão de proporção de corpo. E as principais provas de que ele era um dinossauro até que bem flexível, bem ativo, são os sacos de ar que ficavam principalmente no pescoço desse dinossauro, que melhoravam a eficiência de respiração, ou seja, das trocas gasosas. 2. O próprio corpo, que era bem adaptado para justamente suportar seu peso, juntamente com a falta de dedos que ele tinha nas patas tanto dianteiras como traseiras, e principalmente ossos ocos, que lhe dava uma estrutura até que leve para ele se movimentar. Juntando esses três fatores, fora os outros, como uma alimentação muito mais eficiente e tudo mais, esse dinossauro era até que bem ativo em questão de locomoção e de agir mesmo. E não era assim tão travadão e tão pesado ao ponto de fazer a Terra tremer. Na verdade, isso é compartilhado em quase todos os saurópodes, principalmente os saurópodes do Jurássico, que tipo estavam no início ainda da evolução desses grandes dinossauros. Eles precisavam justamente de uma boa estrutura para eles se movimentarem e viverem na Terra. Ele tinha uma postura de pescoço mais na horizontal, de vez em quando levantando o pescoço para alcançar folhas mais altas. E antes que digam, não, ele não levantava sobre as patas traseiras. Raramente isso acontecia. Mas quando acontecia não era para ele se alimentar, já que seu pescoço era alto o suficiente para alcançar as folhas que ele precisava se alimentar. Ou ele abaixava para beber água, ou para alcançar folhas mais baixas. Sua cauda era fina demais, e é bem possível que com os movimentos de chicote que eles faziam para afastar os predadores, acredite se quiser, eram capazes de quebrar a barreira do som. Ou seja, eles, quando faziam um movimento de chicote, a cauda estalava de um volume de som tão grande que era o suficiente para afastar todos os dinossauros que tentassem atacá-lo. Tanto é que, juntamente com seu tamanho, o brontossauro ele quase não tinha predadores naturais. E quando acontecia ataques contra predadores, os predadores costumavam arrancar pedaços de carne dele vivo, mas não exatamente matando-os. Eles só morriam com carnívoros quando acontecia algum risco de infecção, por conta justamente das mordidas dos vários carnívoros que atacavam
esses dinossauros, mas geralmente eles não morriam quando eram adultos e saudáveis. Geralmente eles eram caçados quando eram jovens, doentes ou velhos. E aliás, eles não eram tão velhos assim. É bem possível, de acordo com uma análise de ontogenia, que eles alcançavam o seu tamanho total com metade do tempo que eles alcançavam ao longo de sua vida. Tipo, para eles alcançarem 12 metros, por exemplo, seria necessário apenas 26 anos. Para efeito de comparação, animais com o mesmo tamanho como o Deinosuchus, um crocodiliano do Cretáceo, para alcançar esse tamanho, ele precisava do dobro, mais de 50 anos de tempo. Então assim, esses dinossauros cresciam até que rápido. Na região onde eles viveram, que foi onde é hoje a Formação Morrison nos Estados Unidos, eles conviveram com vários outros saurópodes, como o próprio apatossauro, o camarasauro e o brachiosauro, como também os seus principais predadores, como o alossauro, o ceratossauro e o torvossauro. Fósseis, inclusive, do brontossauro também são conhecidos na Tanzânia, mais precisamente na formação Tentaguru, e em Portugal. Olha que legal, eles foram descobertos em Portugal, mas principalmente na formação Lourinhã. Eram herbívoros solitários, mas poderiam andar em grupos, tanto de fêmeas quanto só de machos. E quando acontecia migrações, era ou para buscar mais alimento ou era para procurar fêmeas. E durante esse período de tempo, os machos disputavam muito para alcançar o seu harém. E como eles batalhavam? Eles batalhavam entre si, pelo menos entre os machos, se apoiando sobre as patas traseiras, que é uma atitude muito arriscada, já que poderia quebrar suas pernas e eles caírem sem nem ter feito nada. E eles, tipo, batiam um no outro, dando pescoçadas e coisa e tal, até um se render por cansaço. E com isso, quem ganhava poderia ter direito a acasalar com as fêmeas. Tá, mas lembra que eu disse no início do vídeo que o brontossauro era um dos dinossauros mais conhecidos pela mídia? Então, isso é verdade. Tirando outros dinossauros como o T-Rex, que ele ficou muito famoso depois de Jurassic Park, o dinossauro mais famoso do mundo, como eu falei, depois do Tiranossauro, é justamente o Brontossauro. E ele não é só conhecido pela comunidade científica, pela história de descobrimento dessa espécie, como também na mídia em geral. Tanto é que, por exemplo, uma das primeiras animações do mundo foi de um brontossauro. No caso, o nome da animação, que é um curta, aliás, bem antigo, se chama Dirty the Dinosaur, que foi feita em 1914, quase que durante o período de descoberta do brontossauro. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, que quando você deixa seu like, você está recomendando esse vídeo para mais pessoas. E aliás, falando nisso, como eu tinha falado, esse vídeo tem que bater mais de 1000 views, compartilhando os vídeos em todas as redes sociais que vocês acharem, para aqueles seus amigos que gostam de animais, dinossauros e coisa e tal. Se inscreva no canal para atingirmos até 2000 inscritos e ative o sininho, beleza? Enfim, é isso, um grande abraço em todos vocês, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, que, acredite ou não, ele foi feito para você que gosta de dinossauros. Assiste esses dois vídeos que estão passando na tela. É isso, um grande abraço de novo e tchau!